Fala pessoal, beleza? Bom, a gente está aqui para fazer a correção da prova de agente de trânsito que foi aplicada no município de Santa Quitéria. Então, foi uma prova organizada pela Consulpan e como a gente não tem tanta expectativa das provas da Consulpan, quando vem algo fora da curva, realmente nos surpreende. A última prova que a Consulpan tinha realizado, que tinha deixado uma boa impressão, foi a prova de Guaraciaba do Norte, onde tinha sido ali trabalhado uma boa quantidade de resoluções. E aí tiveram algumas outras provas, Cariús, e já tinha voltado aquele padrão, mas agora com a prova de Santa Quitéria, parece que a Consulpan leva um choque e aí resolve colocar questões de resolução. Nós tivemos então aí eu diria uma abordagem satisfatória para esse concurso, tá bom? Questões de 27 a 40, versando sobre legislação de trânsito, bem trabalhado aí tanto a questão do CTB quanto a questão das resoluções, e vamos fazer então a correção dessas questões. Show de bola? Então vamos lá. Questão 27 diz o seguinte: o Código de Trânsito Brasileiro trata, dentre outras coisas, sobre as normas gerais de circulação e conduta. Tá? E nesse contexto, assinale a alternativa incorreta. Então, sempre é importante a gente ter o que é que o enunciado está pedindo, né? Questão incorreta é o que ele quer. Então, vamos lá. O condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro a essa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Isso aqui está correto. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados, e onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Correto. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo seja favorável, qualquer condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo. Obviamente que não, né? Se houver possibilidade de ser imobilizado, ele não deve entrar numa área de interseção. Gabarito ficou aqui, letra C. Perfeito? Questão de número 28. O que é que nós temos na 28? Questão de número 28. A gente tem o seguinte: as câmaras temáticas são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN e são integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e elaborar normas no âmbito das respectivas competências. Câmara temática não edita resolução. Ela trabalha minutas de resolução, são entregues então para o conselho então é quem decide pelo texto ou não. São órgãos técnicos que vão dar subsídios para os conselheiros, tá? Mas eles não têm, eles têm a competência de estudar, mas eles não elaboram as normas em si, apenas as minutas. Estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões do colegiado. Perfeito. Gabarito, letra D. Letra B de bola, tá bom? Gabarito da 28. Então, para a questão de número 29. O que é que nós temos aqui na 29? 29 trata o seguinte: sobre a composição e competência do SNT, assinale a alternativa incorreta. Ele quer o errado. O Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, órgão normativo, consultivo e coordenador, compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Perfeito, né? A nível de DF nós temos o CONTRANDIF, a nível de Estado nós temos o ICETRANS. As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARE, compõe o Sistema Legislativo e Judicial de Trânsito. Não existe Sistema Legislativo e Judicial de Trânsito. Isso daqui não existe. Ele que é incorreto, o gabarito é exatamente a letra B. Aqui é a questão para não zerar, mas houve um equívoco aqui do nosso colaborador que
marcou o Conselho Nacional de Trânsito, órgão coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Compõe o SNT, isso aqui está correto. O CONTRAN, ele é um coordenador do sistema, tá? Ele não é o coordenador máximo. O coordenador máximo, na atual gestão, né, do governo federal, fica a cargo do Ministério dos Transportes. É o coordenador máximo do sistema. O CONTRAN, ele é o órgão máximo normativo. Afinal, as resoluções elas saem exatamente da figura do CONTRAN, tá bom? A Polícia Ferroviária Federal não compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Tá certo, Polícia Ferroviária Federal é um órgão integrante da segurança pública, está lá no artigo 144 da Constituição, mas não é integrante do SNT. Beleza? 29, ficamos com a letra B de bola. Questão de número 30, tá? Analise o enunciado a seguir, observando a lacuna nele existente. Olha só. Conforme a resolução do CONTRAN 918, aqui é a resolução que trata do processo administrativo. Para as infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, a penalidade de advertência por escrito poderá ser imposta a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração. Aí lacuna, né, que é um período de tempo, quando, considerando o prontuário do infrator, a autoridade entender esta providência como mais educativa. A regra antiga é que a autoridade de trânsito tinha, né, uma discricionariedade para decidir se aplicava a substituição da multa pela advertência, obviamente atendidos os critérios objetivos, infração de natureza leve ou média, não sendo reincidente naquela mesma infração nos últimos 12 meses. Aí você vai dizer assim, mas agora o deverá, o poderá não foi substituído por deverá, de fato. Mas observe que o enunciado aqui está falando para as infrações cometidas antes de 12 de abril, porque a data 12 de abril de 2021 foi a data onde ficou a ruptura entre o poderá e o deverá. Quer dizer, antes de 12 de abril, para as infrações cometidas antes de 12 de abril, ainda tem a subjetividade da autoridade. Após 12 de abril, não existe mais critério subjetivo, apenas critérios objetivos, aí passa a valer o deverá. Tranquilo? E aí a discussão que circula hoje sobre essa questão da substituição da multa pela advertência é se a pessoa precisa pedir. De fato, não deveria ser necessário, deveria ser uma substituição automática. Constatou que se trata de infração leve ou média, não tem nenhuma infração nos últimos meses, e aí também tem essa mudança, né? Porque antigamente era não ser reincidente naquela mesma infração. Hoje é não ser reincidente em nenhuma infração, ele tem que ter um prontuário limpo nos últimos 12 meses. E aí, os sistemas, né, do RENACH, eles precisam ser acessíveis a todos os órgãos de trânsito, para que a autoridade ela possa, de fato, saber se aquela pessoa não tem nenhuma infração cometida. Tá bom? Então, o que preenche corretamente aqui a lacuna é exatamente o que está marcado aqui, os últimos 12 meses. Tá bom? Esse critério de tempo de análise, né, de vida pregressa, não mudou, tá bom? Continua sendo os últimos 12 meses, gabarito da 30, então ficou a letra C. Vamos para a questão de número 31. A autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, eventualmente, e a título precário, a circulação de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas, desde que sejam cumpridos os requisitos estabelecidos na Resolução 508 do CONTRAN. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Essa resolução é a resolução que regulamenta o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, os conhecidos paus de arara. Então, a gente sabe que a regra é que passageiro tem que estar no compartimento de passageiro, tem que estar usando cinto, mas naqueles locais onde não existe linha regular de ônibus, tá bom? Pode ser autorizado, eventualmente a título precário, o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na Resolução 508. É o que está aí. Beleza? Então, nesse sentido, né, a gente precisa pontuar que os pau de araras, como funcionam hoje, né,
eles funcionam sem observância, né? Na verdade, não existe essa fiscalização para o pau de arara, porque não, na prática não dá para colocar os requisitos da 508 em prática, não dá para colocar. De fato, realmente é muito difícil você fazer com que o veículo ele assuma todas aquelas condições. Na prática acaba sendo muito mais fácil ele ir para um ônibus, né? Adquirir, substituir o caminhão pelo ônibus. Vamos lá, a questão ela quer exatamente o item correto. Letra A fala: em trajeto que se utilize mais de uma via com autoridades de trânsito com circunscrição diversa, então ele vai atravessar duas áreas circunscricionais distintas. A autorização deve ser concedida por cada uma das autoridades para o respectivo trecho a ser utilizado. Perfeito. Tá? Se ele vai passar por uma via municipal, ele tem que ter autorização da autoridade de trânsito municipal para fazer o percurso naquela via. E se no caminho dele ele também passa por uma rodovia estadual, ele vai precisar da autorização da autoridade estadual, porque ele está em uma outra circunscrição. É o gabarito da questão, é a letra A. Os demais aqui está tudo errado, mas vamos corrigir. Os veículos a serem utilizados no transporte que trata esta resolução devem ser adaptados no mínimo com escada para acesso sem corrimão. Tem que ter corrimão para acessar a parte dos passageiros. Os veículos a serem utilizados no transporte que trata essa resolução devem ser adaptados com cabine e carroceria com ou sem ventilação? Com ventilação. Sem ventilação se torna algo aí muito complicado. As autoridades com circunscrição sobre as vias a serem utilizadas no percurso pretendido não são competentes para autorizar, permitir ou fiscalizar esse transporte por meio de seus órgãos próprios. Claro que são, tá? Claro que são competentes. Elas tanto são competentes para emitir autorização como para fiscalizar os veículos que por elas transitam. Show de bola? 31 ficou por conta da letra A. Vamos para a questão de número 32. Questão 32. Sobre a resolução 911, né, trata ali sobre o trânsito de veículos novos antes do registro e licenciamento. Tá? A gente vai ter algumas regrinhas, né, para esse tipo de transporte. Aqui o enunciado da questão diz que ela vai abordar essa questão sobre o deslocamento de veículos, né, antes do registro do licenciamento, entre estabelecimentos de pessoas jurídicas interligadas. Ele quer saber o item correto, tá? Vamos lá. O veículo poderá transitar por 20 dias consecutivos, ou no caso dos estados da região norte do país, por 15 dias consecutivos, contados da data de saída do veículo consignado em campo próprio. Vamos lá. Antes do registro do licenciamento, o veículo novo ele pode circular entre o seu local de saída, que geralmente é a concessionária, até o município de residência do proprietário, que é onde o veículo vai ser registrado, por um período de 15 dias. Então, ele pode fazer esse percurso num prazo de 15 dias. Se envolver estados da região norte, o prazo dobra e será de 30. Aqui ele falou por 20 dias, regra geral, e por 15 na região norte. Ele foi diminuir. E os prazos aqui também estão errados. Para os veículos recém-produzidos beneficiados por regime tributário especial e para os quais ainda não foram emitidas as notas fiscais de faturamento, fica permitido o trânsito somente do pátio interno das montadoras fabricantes para os pátios externos das montadoras fabricantes ou das empresas responsáveis pelo transporte dos veículos em um raio máximo de 30 km. O erro aqui é que o raio máximo, pessoal, é de 10 km, tá? 10 km do pátio externo para os pátios internos. Então, esse percurso ele pode acontecer em um raio máximo de 10 quilômetros, ainda que desacompanhados do documento fiscal, mas devem se fazer valer de uma relação de produção onde consta a numeração do chassi. Tá? E isso aqui é para um público bem específico, é o pessoal beneficiado por regime tributário especial. Tá errado a letra B. C. O veículo poderá transitar por 20 dias consecutivos ou, no caso dos estados da região norte, por 30 dias. Acertou região norte, mas errou regra geral, que seriam só 15. Sobrou a letra D.
ele quer o correto. O veículo poderá transitar por 15 dias, regra geral, ou no caso dos estados da região norte, por 30 dias consecutivos, contados da data de saída do veículo, consignado em campo próprio, mediante carimbo constante no documento fiscal ou documento alfandegário. Beleza? Gabarito da 32 ficou então por conta da letra D. Vamos para a questão de número 33. 33 vai falar sobre a resolução 965, áreas de estacionamento específicos. Vamos lá. Então, 965, o que é que ela tem para a gente? Assinale a correta, ele quer o item correto. A área de segurança é a parte da via necessária à segurança das edificações públicas ou consideradas especiais com extensão igual à atestada do imóvel. Até aqui está certo. Nas quais a parada e o estacionamento são permitidos. Opa, negativo, tá? Porque a área de segurança, pessoal, ela tem que ser regulamentada com essa placa aqui, ó. A placa R6C, onde eu tenho tanto a parada quanto o estacionamento proibido, tá certo? E aí eu não posso dizer que é permitido. Acaba entrando em contradição, né? Porque ele diz que nas quais a parada e estacionamento são permitidos, sendo vedado o seu uso para estacionamento por qualquer veículo, né? Então, se contradiz. As áreas destinadas ao estacionamento específico regulamentado em via pública aberta à circulação devem ser estabelecidas e regulamentadas pelo órgão ou entidade executiva de trânsito com circunscrição sobre a via nos termos dessa resolução. Perfeito. Quem regulamenta a área de estacionamento é o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via. Tá bom? Isso tá certo, é o gabarito da questão, já pode marcar que é a letra B. Vamos corrigir as outras. A área de segurança poderá ser sinalizada com o sinal A7S, negativo. Área de segurança R6C, que é esse aqui, tá? E a letra D, as vagas reservadas em áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, tá? Vamos pegar aqui a continuação desse item, tá? Eu vou trazer ele aqui para vocês, espera aí. Pronto, aqui o finalzinho aqui da nossa tela, né? Então eu tenho aqui as vagas reservadas em área de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo podem ser numeradas sequencialmente com repetição de números. Tá errado, porque essas vagas de estacionamento, né, PCD idoso, lá nas áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, além de ter a sinalização horizontal, também tem que ter, né, além de ter lá o símbolo, né, do PCD e do idoso, também tem que ter a numeração, e essa numeração não pode ter repetição de números, tem que ser sequencial e sem repetição de números, por isso que a letra D está errada. Então 33 ficou com gabarito a letra B de bola. Show! Beleza, então questão da vez, questão 34. Sem prejuízo das demais disposições contidas na resolução 969. Resolução 969, para quem não lembra, a resolução que instituiu o sistema de placa de identificação no padrão Mercosul. E em seus anexos, as empresas credenciadas. Ele está falando aqui, pessoal, dos fabricantes e dos estampadores de placas, tá certo? É disso que ele está falando. As empresas credenciadas são responsáveis pelo cumprimento das seguintes exigências, exceto. Então, quando ele fala exceto, ele quer que você marque o item que não é uma obrigação das empresas, tá? Empresas essas, fabricantes e estampadores de placas, tá? De placas. Ele quer exceção, o que não é responsabilidade dessas empresas. Essas empresas, tanto os fabricantes, que é o cara que faz a chapa, quanto o estampador, que é aquele credenciado junto ao Detran,
que quando a gente vai emplacar o veículo, a gente vai lá na loja da placa, né? Mandar fazer a placa. Aquela loja onde a gente manda fazer a placa do nosso veículo, ali é o estampador. O estampador, ele adquire as chapas dos fabricantes e o estampador, por sua vez, ele apõe a sequência, né, na chapa de placa que vai ser então alocada ali junto ao veículo, tá bom? Então a letra A fala: se dedicar à produção ou distribuição de outros produtos ou serviços relacionados à legalização dos veículos e de seus condutores, de modo a restringir o acesso, a concentração e o perfilamento das informações relativas ao registro nacional de veículos por entidade privada sob pena de descredenciamento. Se dedicar à produção e distribuição de outros produtos diferente das placas, opa, isso daqui não é algo que deva ser realizado pelos fabricantes e estampadores. O serviço a ser prestado pelos fabricantes e estampadores, ele é muito exclusivo, tão somente a comercialização, a fabricação e o serviço de estampar as placas. Eles não podem se dedicar a outros produtos ou serviços. Então isso daqui é o erro do item, isso daqui constitui exatamente a exceção, tá bom? E aí a resposta da questão 34, o gabarito é a letra A. Porque na B fala em registrar os procedimentos relativos ao processo de fabricação e estampagem das PIVs, né, placa de identificação veicular, no sistema informatizado de emplacamento, isso é uma responsabilidade. Inserir em campo específico um sistema informatizado de emplacamento serial QR Code das PIVs utilizadas no atendimento, isso daqui é responsabilidade. E ressarcir os custos relativos às transações sistêmicas, conforme normativos do órgão máximo executivo de trânsito da União, a Senatran, que disciplina o acesso aos sistemas e subsistemas informatizados. Isso aqui também é competência, tá bom? Como ele quer exceção, gabarito 34, letra A. 35, ainda na resolução 969. Na 34 ele falou sobre responsabilidades das empresas, agora ele quer falar sobre responsabilidade dos órgãos e entidades executivas de trânsito. Ele está falando aqui dos DETRANS. E de novo ele está pedindo a exceção, o que não é competência do DETRAN dentro desse processo de identificação veicular. Aplicar as sanções administrativas aos estampadores credenciados no âmbito de sua circunscrição, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas. Isso aqui é a competência do DETRAN. Porque os estampadores, eles são credenciados pelo DETRAN, os fabricantes pela Senatran e os estampadores pelo DETRAN. Fiscalizar a regularidade das atividades dos estampadores de PIV, suas instalações, equipamentos, bem como o controle e gestão do processo produtivo. Isso também é competência do DETRAN. Credenciar a empresa que não possua objeto social para a atividade de fabricação ou estampagem de PIV. Está bem claro, né? Credenciar a empresa que não possua objeto social, toda empresa ela tem que ter o seu objeto social, que é a sua área de atuação. E, obviamente, uma empresa que quer trabalhar dentro desse segmento de estampagem, ele tem que possuir como objeto social exatamente fabricação e estampagem. Então, isso aqui não é competência, tá bom? Não é competência. E aí é o gabarito da questão, a letra C. A D fala credenciar as empresas estampadoras de PIV no âmbito de sua circunscrição, utilizando o sistema informatizado disponibilizado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, que no caso é a Senatran. Perfeito, é isso mesmo. Isso também é competência do DETRAN. Tranquilo? O gabarito da 35 ficou por conta da letra C. Vamos para 36. Agora a gente vai trabalhar a resolução de sinalização 973. O órgão ou entidade executiva de trânsito ou rodoviário interessado em submeter a análise do CONTRAN a utilização de sinalização de trânsito não prevista no CTB, em caráter experimental e por período pré-fixado nos termos do CTB, deve encaminhar a solicitação ao órgão máximo executivo de trânsito da União, leia-se Senatran, contendo, conforme resolução do CONTRAN número 973, exceto, de novo ele quer exceção, tá? Então a gente vai ter 3 itens aqui que estão, né, elencados a 973 como condições para uma solicitação de sinalização não prevista e uma que não é.
E a letra A fala estatística sobre a ocorrência de acidentes depois da implantação da sinalização. O erro é o depois. Porque, vamos lá, se eu sou órgão de trânsito e eu tenho uma situação e não tem nenhuma sinalização existente até o momento que sirva para aquela minha situação. Então, com o meu corpo de engenharia, com os meus técnicos, eu entendo que aqui precisa de uma sinalização diferente. Então, eu quero experimentar uma nova sinalização para aquele meu caso concreto. Então, eu vou pedir essa autorização. E eu vou fundamentar esse pedido com uma estatística sobre a ocorrência de acidentes antes da implantação dessa sinalização experimental e não depois. O erro está justamente aí, tá? A letra B está correta, descrição detalhada do projeto, com desenhos e imagens, informação detalhada do local em que a sinalização será implantada e termo de responsabilidade por eventuais danos causados pela sinalização. A gente pode citar como exemplo aí a faixa exclusiva para motos que está sendo testada pela CET em São Paulo, tá bom? Gabarito da 36, então ficou por conta da letra A. Show? 37. A sinalização cicloviária, a gente está no 973, né, em seus anexos, destina-se a dar prioridade ou preferência à circulação de bicicletas na via pública, oferecendo condições mais seguras e possibilitando melhor conforto aos usuários deste meio de transporte. Esta sinalização tem por finalidade, olha só de novo aqui, ó, exceto. Então, eu vou ter 3 itens que apontam para a finalidade da sinalização cicloviária e um item que não é a finalidade, não aponta para a finalidade, que seria a exceção e a resposta para a questão, tá? Bom, a gente encontra lá no volume 8 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, não é isso? Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, instituído pela Resolução 973, 22, e exatamente no anexo a gente vai ter o volume 8, que é o da sinalização cicloviária, tá bom? E aí a finalidade dessa sinalização, ela traz, né, padronização de parâmetros técnicos do desenho geométrico cicloviário, melhoria das condições de segurança dos ciclistas e demais usuários das vias públicas, estímulo à mobilidade por bicicleta e a sua integração com outros modais de transporte. E o C, que é o gabarito da nossa questão, ele deixa muito claro que isso aqui está dissonante. Estímulo à condução de bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta. Ora, se não é permitido, como é que isso vai melhorar e como é que eu posso estimular algo que é proibido? Tá? Então, de cara, a gente tem como, nem precisaria ter lido o manual, nem precisaria ter lido o anexo para conseguir identificar que isso aqui é dissonante. Tranquilo? Então, 37 ficou como gabarito a letra C. Questão de número 38. Também sobre sinalização. Conforme as normas vigentes de trânsito, a sinalização horizontal é classificada em, de novo, ele quer exceção. Então, dentro da sinalização horizontal, a gente tem marcas longitudinais, nós temos inscrições no pavimento, nós temos marcas de delimitação e controle de parada ou estacionamento, mas nós não temos marcas de fresagem como uma classificação dentro da sinalização horizontal, e aí é o gabarito da nossa questão, a letra D. Tranquilo? Também muito tranquilo essa questão. 39, sobre a sinalização de trânsito vertical e seus princípios, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. A suficiência é considerada como princípio, pois permite a fácil percepção do que realmente é importante com quantidade de sinalização compatível com a necessidade. E aí, fazendo a leitura, né, de não só do princípio da suficiência, mas você vê que no item B, ele fala que através do princípio da padronização se transmite uma mensagem objetiva de fácil compreensão.
Então, você tem fácil percepção, fácil compreensão. Tá? A padronização é você seguir o mesmo parâmetro, você tratar sempre da mesma forma situações semelhantes. Isso é padronização. Não significa que vai ser de fácil compreensão, tá certo? Então, a letra A, ela está correta. A suficiência é considerada como princípio, tá? A letra A está correta. Como princípio, pois permite a fácil percepção. Tá? Fácil percepção. E a letra B fala que o princípio da padronização é fácil compreensão. Não é isso que diz lá no manual. O manual fala que padronização é seguir um padrão legalmente estabelecido, onde situações iguais devem ser tratadas com os mesmos critérios. Então, como ele quer o item errado, ele quer a alternativa incorreta, tá bom? Padronização não está relacionado com mensagem objetiva. Padronização são situações iguais, você trabalhar os mesmos critérios. Tá? Isso também de fácil interpretação, tá bom? Confiabilidade diz respeito à credibilidade, né? Existe uma relação aqui intrínseca, e a manutenção e conservação diz respeito a estar permanentemente limpa, conservada, fixada e visível, também está correto. Bom, gabarito 39, ficamos com a letra B. E aí vamos para a última questão de número 40, também sobre sinalização. E aí ela diz o seguinte: especialmente sobre a sinalização horizontal, encontram-se algumas limitações dentre elas. Então, é só pensar, sinalização horizontal é aquilo que está pintado no pavimento, né? São as chamadas marcas viárias. E o que pode ser considerado como limitação para esse tipo de sinalização? Ora, letra A fala: aumenta a segurança em condições adversas, tais como neblina, chuva e noite. Isso é uma limitação? Não. Isso não é uma limitação. Tá? Na verdade, ele está colocando aí uma qualidade e não uma limitação. Tá? Letra B fala: visibilidade deficiente quando sob neblina, pavimento molhado, sujeira ou quando houver tráfego intenso. Aqui sim. Aqui eu estou apresentando a sinalização horizontal dentro de um aspecto limitador. Ela tem visibilidade deficiente quando sob neblina? Tem. A neblina eu não vou ter visibilidade daquilo que está pintado no chão. A neblina vai cobrir. Se o pavimento estiver molhado, também vai prejudicar. Sujeira, terra sobre a pista, facilmente vai cobrir. E se tiver tráfego intenso? Por quê? Porque o tráfego também vai estar encobrindo a sinalização uma posta no pavimento. Então aqui eu tenho uma lista de situações que limitam, exemplificam a limitação da sinalização horizontal, e está exatamente uma cópia do que está lá no manual, no volume 4 da sinalização horizontal. Tá? Beleza? E nos demais aspectos, eu tenho exatamente qualidades. Contribui para a redução de acidentes, permite o melhor aproveitamento do espaço viário. Então, isso são qualidades. Bom, e na letra B, eu tenho, de fato, limitações desse tipo de sinalização, e é exatamente o gabarito da nossa questão. Letra B. Show de bola? Beleza, pessoal? Então, essas foram as questões que apareceram aí no concurso para agente de trânsito de Santa Quitéria. A gente espera que quem fez, tenha um resultado favorável, e quem está acompanhando só para efeito de estudo, a gente possa internalizar esses conteúdos e adquirindo aí esse conhecimento também de como a banca trabalha essas questões. E eu vou dar o meu reconhecimento aqui à Consulpan. Ela abriu o leque, de fato ela explorou as resoluções, e isso é bom para quem estuda. Beleza? Galera,
Valeu, obrigado pela atenção, quem acompanhou, um abraço e até a próxima. Show!